Hoje, sim, eu quero alegria para assistir essa aula. Não adianta assistir com má vontade, com mau humor, tem que ter alegria. E hoje sim, hoje temos a nossa aula 6 na sequência da matéria mais legal, professor mais simpático dessa escola. E nesta aula de número 6, iremos aprender sobre os resistores e as leis de Ohm. Como eu tinha dito para vocês, é um assunto de extrema importância. A incidência assim, ele vem aparecendo questões, a incidência de questões em vestibulares ou na prova do Enem é altíssima sobre esse assunto. Então nós começamos com a resistência. Vamos começar a falar da resistência elétrica. Resistência elétrica. Nós iremos ver muito a resistência elétrica com esse símbolo aqui, ó. Ohm. Ohm. Resistência elétrica dada em Ohm. Esse símbolo, vocês já devem ter visto em diversos equipamentos, né? Já devem ter visto na conta de energia. Vocês já devem ter visto bastante ele por aí. Nossa apostila ela começa com uma frase de extrema importância. A resistência elétrica é uma grandeza física relacionada à dificuldade que um material oferece à passagem da corrente elétrica. Então, a resistência elétrica, o que ela faz? Ela dificulta a passagem da corrente. Imagine se você tivesse um equipamento que passasse a corrente na quantidade que quisesse. Não ia funcionar. Então tem que ter uma resistência elétrica que vai dificultar essa passagem da corrente. Para quê? Para que a DDP daquele local, a voltagem daquele local, seja utilizada corretamente. Aqui vem falando também sobre o seguinte, ó. Essa resistência está relacionada às propriedades da substância e é determinada pela maneira como os átomos e moléculas estão organizados entre si. Uma última parte de leitura aqui da apostila. Olha aqui, ó, onde está sublinhado aqui nessa cor diferente. Resistência elétrica é uma grandeza relacionada à dificuldade que as cargas elétricas encontram ao atravessar um condutor, né? É simbolizada pela letra R e sua unidade no sistema internacional é o Ohm. Então a única coisa que ficou faltando aqui pra gente é colocar um R aqui, ó, bem grande, né? Ó, resistência elétrica, R. Tá bom? Resistência elétrica, o R. E vamos seguindo aqui no que tem na nossa apostila. Olha só, na sequência a gente tem aqui falando pra gente na nossa apostila que os metais são os que melhor podem estar tendo a ser usados como condutores, né? Pode estar tendo essa passagem da corrente elétrica. Então, geralmente a gente usa o metal como um material para passagem dessa corrente, porque eles são ótimos condutores elétricos, tá bom? Essa resistência elétrica, vocês vão ver também que ela também pode ser chamada de efeito de Joule, que é a transformação da energia térmica em diversos outros fenômenos. Vamos pensar, por exemplo, na energia do chuveiro, né? Uma energia térmica. O efeito de Joule acontece ali, que é sempre que tiver essa transformação da energia elétrica em energia térmica, vai estar ocorrendo o efeito Joule, tá bom? É um efeito bem importante para a gente. Agora, já que a gente está falando da resistência elétrica, vamos falar do resistor. E o que é o resistor? Resistor, ó, logo aqui na sua apostila, logo aqui embaixo tem aqui, ó, o resistor, as fotos dele. Resistor é todo condutor que possui resistência. Então vamos escrever isso também aqui, é importante. Resistor é todo condutor com resistência. Todo condutor que tenha resistência é um resistor, tá bom? Ele dá aqui exemplos pra gente de resistores, né? De resistor. A gente tem os filamentos de uma lâmpada incandescente, as resistências do chuveiro, né? A gente tem aqui alguns exemplos. Trabalho da nossa semana. Qual é o trabalho da nossa semana? Ele podia estar no começo, no meio, no final, né? Lembra que eu tinha dito isso para vocês?
Dessa vez ele está aqui no meio dessa aula de número 6, né? Dessa aula de número 6. O trabalho da nossa semana é o seguinte. Os resistores, eles possuem cores diferentes. Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre isso. Sobre o que significa cada cor, tá bom? Desses resistores, o que significa cada cor. Isso é muito visto em mecatrônica, tá bom? Não é difícil de vocês acharem isso na internet. O quanto que significa cada cor. E a grande utilidade desses resistores em dois aspectos. No carro, resistor no carro, deem uma olhada nisso, resistor no carro. E eu também quero que vocês deem uma olhada nos resistores de chuveiro, tá bom? A pesquisa da semana, o trabalho da semana, valendo o ponto da semana é esse. Eu quero saber sobre as cores do resistor, o que significa essas listras e essa separação entre elas. Eu quero que vocês pesquisem sobre os resistores nos automóveis e os resistores no chuveiro, tá bom? Falado sobre o resistor, na sequência a gente vai falar do Ohm. George Simon Ohm viveu até 1854. Ele foi um físico e matemático alemão que contribuiu para diversas pesquisas dentro aqui da nossa eletrodinâmica. E a principal delas é a que a gente começa a ver agora, a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz para a gente que a DDP ela é igual ao produto da resistência vezes o produto da resistência pela corrente elétrica, né? Se eu já falei que é o produto, não preciso falar vezes. Vou editar. A DDP ela é igual ao produto da resistência pela corrente elétrica. Ohm disse isso. Alguns alunos conhecem essa fórmula como RUI, né? Eles conhecem essa fórmula assim, né? Ó, R é igual a U dividido por I. Tem gente que conhece isso como uma pirâmide. Tem professor que faz uma pirâmide, aí ele mostra que... Eu não faço assim não, tá? Eu chamo ela de URI. URI. Eu não vou ficar falando toda hora a primeira lei de Ohm, tá? Eu vou falar URI. Onde o I é a nossa corrente elétrica, o R é a nossa resistência elétrica e o U é a nossa DDP, tensão, voltagem, aquela que tem vários nomes. Aqui é dado em volts, aqui é dado em ohms e aqui é dado em ampere. Tudo bem? Nós temos aí o nosso URI na página 13, a fórmula está na página 13. Outra coisa que eu preciso falar para vocês é que existem resistores ômicos, ó, e resistores não ômicos. Por exemplo, na página 13, dentro de um circuito, eu posso ter resistores que apresentam o mesmo valor. Quando eu tiver dentro de um circuito vários resistores com o mesmo valor, nós dizemos que esse resistor ele é ômico. Quando o resistor é não ômico, é quando ele possui valor diferente ao longo do tempo. Tá bom? Ao longo de diversos valores diferentes de DDP e corrente. Acho que é melhor a gente pensar assim. Dá uma olhada no gráfico. Se eu mudo a DDP e mudo a corrente e o resistor continua tendo sempre o mesmo valor, ele é ômico. Se eu mudo a DDP e mudo a corrente, ou mudo um, mudo outro, enfim, e o resistor passa a ter um novo valor, ele é não ômico. Tudo bem? Alguém pode falar assim, tá, e se eu tentar colher 5 valores, 4 derem iguais e 1 der diferente, ele é ômico ou não ômico? É não ômico. Se um for diferente, já é não ômico. Tudo bem? Isso está na página 13 e isso aparece bastante para a gente nos gráficos. Na página 14, ele fala já da segunda lei de Ohm. Eu prefiro esperar um pouquinho. Espera um pouquinho, vamos treinar a primeira lei para depois falar da segunda lei, certo? Então vamos na página 16. Vamos na página 16. Eu acho que esse espaço aqui ó, é suficiente para a gente ir fazendo exercício e vamos apagando conforme a gente for fazendo. Exercício 1, na página 16. Ele vai falar o seguinte para a gente. Um resistor ômico, portanto ele é constante, ele nunca vai mudar o valor dele. Quando submetido a uma DDP de 100 volts, anota, U igual a 100 volts, é percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes. Com base nessas informações, responda as questões a seguir. Alternativa A. Calcule a resistência elétrica. Calcule a resistência. Que fórmula que eu vou usar? URI. URI. U é igual a R vezes I. Lembra quando o Vitor Raposo perguntou sobre como achava o valor do I lá na aula remota, na aula 3 da semana passada?
É a partir do URI que nós vamos fazer esse tipo de cálculo, tá? Eu disse que a gente ia aprender ao longo do tempo, a gente está iniciando vendo o URI um pouquinho, mais para frente a gente vai se aprofundar mais nessa questão e aí a gente vai conseguir entender por que a corrente se divide lá naquele tipo de circuito. Aqui, ó, o U vale 100 volts, o R eu não sei e o I são 2 amperes. Portanto, eu vou passar o 2 dividindo, a resistência elétrica deu 50 ohms. Olha que bonito o símbolo, como fica legal, né? Na alternativa B, ele fala o seguinte para a gente. Calcule a corrente elétrica que passará por ele quando for aplicada uma DDP de 50 volts. Então aqui ó, a DDP mudou, agora virou 50 volts e eu quero achar a corrente. E qual a resistência que eu vou usar? Ele disse lá no começo que era ômico. Sublinha, ó, acabei de sublinhar, ó. Sublinha, ômico. Um resistor ômico, não muda a resistência. Portanto, o U do URI vai ser 50, ele mudou. A resistência não muda, é 50 de novo. E o I eu quero achar. 50 passa dividindo, 50 dividido por 50, 1 ampere. Fácil, tranquilo, certo? Para fazer a C, eu vou pausar aqui para poder apagar e vocês pausam para poder copiar, tá bom? Retomando, apaguei aqui a parte teórica que vocês já tinham copiado. Nesse exercício 1 ele pede uma parte C, né? Uma parte C aqui. A parte C que ele pede é uma parte gráfica, né? Então vamos fazer aqui o gráfico numa parte maior da lousa. Vou fazer aqui a parte C, ó. É um gráfico de U por I, né? Ele quer U por I. Então o U primeiro sempre fica no eixo Y e o segundo sempre fica no eixo X, que é o I. DDP por corrente. Então nós podemos atribuir valores para esse gráfico dos itens A e B, ou valores que venham aqui na nossa cabeça e a gente faça a conta e encontre eles. Vamos atribuir os valores aqui, ó, que nós usamos no item B, 1 ampere, né? Vamos colocar aqui, isso aqui está em ampere e esse daqui está em volts. Quando tinha 1 ampere, a voltagem era 50. 50. Coloca a bolinha aqui, ó, depois de fazer os tracinhos. Quando tínhamos 2 amperes, o dobro, aqui passou a ser o dobro também, 100 volts. Faz os tracinhos, ó, faz bolinha. Pronto, se você continuar, quiser atribuir novos valores, se eu colocar 3 aqui, faz a conta, faz o URI que você vai ver quanto que vai dar. 3 vezes 50 vai dar 150, aí você coloca lá, né? Agora aqui a gente liga esses pontos, né? Eu estou sem régua, né? Não vai ficar tão retinho, mas ligando os pontos. Você pode ligar desde o zero, tá? Eu não quis ligar desde o zero porque eu percebi que o meu ficou um pouquinho mais para cima, não ia dar bonitinho. Para ninguém reclamar, eu liguei a partir desse. Mas você pode ligar desde aqui de baixo, ó. Com uma régua, ó. Olha que bonito que ficou agora, ó. Com uma régua, ó. Olha que gráfico reto. Tem que dar reto. Por que tem que dar uma reta? Por que tem que ser retilíneo o nosso gráfico? Nosso gráfico tem que ser retilíneo porque nós estamos falando de um resistor ômico. Se não fosse ômico, daria parabólico. Tá bom? É isso. Pausa para vocês. Pause o vídeo para vocês copiarem. Eu pauso para apagar. Ótimo. Despausado. Se é que existe essa palavra. E corrija aí, Maura. Exercício 2 é da Universidade Estadual de Goiás. E fala o seguinte. É um exercício que mexe um pouquinho aí com a matéria do Marcelo. O poraquê é um peixe da espécie que pode chegar até 3 metros de comprimento e atinge cerca de 30 kg. É uma das conhecidas espécies de peixe elétrico. Então nós estamos retomando aqui página 16, exercício 2. Peixe elétrico com capacidade de geração que varia de 300 até 1500 volts. Olha que interessante. A voltagem dele varia de 300 a 1500 volts, aproximadamente. Sobre as interações elétricas no poraquê, é correto afirmar que aí vocês teriam que fazer do item A até o item D, testar para ver se dá certo. Eu vou fazer o item que dá certo, que é o item A, que é a resposta correta, eu vou fazer para vocês verem. Uma pessoa com uma resistência, ó, uma pessoa com uma resistência de 100.000 ohms, uma pessoa com uma resistência de 100.000 ohms, poderá segurar com as duas mãos tranquilamente um poraquê de 300 volts, já que através dela passará uma corrente menor que 0,070 amperes. Nós teríamos que fazer aqui o URI, ó, teríamos que fazer o URI para ver se realmente a corrente dá isso. O U é 300,
o R é 100 mil e o I é o que eu quero achar. Então, o I é igual a 300 dividido por 100 mil. E aí nós temos que achar um I igual ou menor que 0,07. Vamos cortar aqui, ó, corta um zero com zero, outro zero com outro zero. Então sobrou para a gente 3 dividido por 1000. Não dá para dividir, né? Óbvio isso para a gente, que não dá para dividir. A gente vai colocar um zero, 0, colocou um zero, 0. Dá para dividir? Não. Então coloca um zero, 0. Agora 1, 2, 3, 1, 2, 3. Portanto, ó, 0,003 é menor que 0,07. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A, nesse exercício de número 2, tá bom? Eu paro por aqui. Essa aula de número 6 eu paro por aqui. Amanhã, terça-feira, dia 11 de agosto, nós teremos a nossa aula remota. E aí eu continuo a partir do exercício 3. Vou já escrever aqui, ó. Dia 11 do 8, continuar. Do exercício 3, vocês também estão aí para me lembrar. A gente continua esse assunto a partir desse exercício, tudo bem? E aí vamos ver se na aula 7 eu termino esses exercícios da primeira lei e na 8 eu começo a segunda lei de Ohm. Grande abraço, prazer ter gravado a aula para vocês. Não esqueçam do trabalho da semana, que estava aí no meio aí, né, de alguma aula. Me entreguem no e-mail ou WhatsApp. Abraços, boa semana.